Ei, som 2. Bem, meus irmãos, vamos lá então avançar nos temas, nos assuntos, referente ao ensino de Cristo sobre determinados temas. Hoje aprenderemos então sobre o que Jesus disse sobre o amor de Deus. Este é um assunto muito importante. O que devemos pensar sobre o amor de Deus? Será que existe algo neste mundo equivalente ao amor de Deus? O que é amor? Definições básicas, que nós podemos encontrar, por exemplo, em dicionários, como o de Oxford, diz bem assim, a respeito do amor. Amor é forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. E também define como uma possível definição como a questão relacionada a desejo sexual, por exemplo. É assim que geralmente se entende essa palavra amor. Claro que tem vários sentidos que as pessoas dão a essa palavra, não é? Então eu acredito que o brasileiro médio, o ímpio, o que não crê em Deus, sempre prefere a segunda definição. Sempre relaciona amor ao que não presta, na verdade, né? A fazer o que não presta, a defender uma liberdade absoluta para fazer o que se quer, de acordo com o desejo do coração. E por isso, meus irmãos, infelizmente, o que se vê no mundo não é amor de fato. Não é amor de fato. Tá? Este é até um raciocínio dos inimigos da cruz de Cristo. Então, entendam. Quando não se pensa na imoralidade associada ao amor, por exemplo, muitos pensam em que o amor ele pressupõe liberdade. Ou seja, aqueles que acabam negando o evangelho como revelado, eles defendem essa tese, esse entendimento de que o amor ele pressupõe e ele obriga a que haja uma liberdade absoluta para que o ser humano escolha então a Deus com o poder do seu livre-arbítrio, por exemplo. Os arminianos e todos os sinergistas pensam assim. Eles pensam em Deus de um modo terreno. E eles humilham com isso o amor de Deus a um mero sentimento humano que muda e que é fraco. Então, infelizmente, a ideia de amor, até mesmo de Deus, tem sido distorcida cada vez mais no meio da sociedade. É por isso que há tanta confusão quanto ao amor de Deus. Quando um sinergista, que é um humanista, ele pensa no amor de Deus, ele faz isso de modo terreno, fantasiando um tipo de amor que nega e que se contradiz com a santidade, justiça e ira de Deus. Nós nunca podemos colocar o amor de Deus contra a sua santidade ou justiça. O amor é um atributo de Deus. E os atributos de Deus estão perfeitamente em harmonia. Toda tentativa de exaltar um atributo acima dos outros é uma distorção de Deus. Então, quem faz isso não está servindo ou adorando ao Deus verdadeiro que se revelou por sua palavra, mas a um ídolo criado no seu coração, na sua imaginação. É o que acontece, infelizmente. É isso que aprendemos, por exemplo, meus irmãos, sobre esse entendimento de amor e liberdade que as pessoas têm. Infelizmente é assim. Por isso eles têm dificuldade de entender que se Deus é amor e Ele ama, como aprendemos em 1 João 4, verso 16, que Deus é amor, então tudo o que Ele fizer como ato de amor sempre é para todos, para cada indivíduo. Então, por distorcer o que é o amor de Deus e enxergar a Bíblia com uma visão humanista, ou seja, que centraliza o homem e as suas capacidades e a sua forma de pensar, a sua filosofia, eles acabam atribuindo ao amor de Deus um tipo de extensão que vai para cada indivíduo. Então, para estes humanistas e sinergistas, Deus necessariamente tem que amar cada indivíduo. E assim eles procuram resumir o que é o amor de Deus. Então, esse entendimento ele é hipócrita, porque nem mesmo nós somos assim. O nosso amor também é seletivo. Nós não
amamos a todos os indivíduos de maneira igual. Nós somos seletivos com relação a isso. Ou nós vamos dizer, por exemplo, que a nossa família não está num patamar mais importante para nós. Ou vamos dizer que as pessoas que estão realmente próximas a nós também não desfrutam de um patamar de amor maior. Essa é a verdade. Né? Então, isso de fato é o que acontece. Né? Só que, infelizmente, de maneira muito hipócrita, eles pegam essa mentalidade, esse idealismo deles e acabam submetendo o amor de Deus a isso. Então, Deus, para eles, tem que amar a cada indivíduo. Se Deus não amar cada indivíduo, então ele não ama de verdade, ele não é amor. E porque a Bíblia não ensina isso, eles acabam rejeitando o que a Bíblia ensina, apelidando de calvinismo. Ou seja, o que nós ensinamos é o que a Bíblia diz. Mas como o que a Bíblia diz ofende aquele que é humanista, que centraliza o homem, eles chamam a Bíblia de calvinismo. Isso aí é doutrina calvinista. E não é o que a Escritura ensina. O que nós afirmamos é apenas o que a Bíblia ensina. Tá? Por isso precisamos aprender, não com o mundo, sobre o amor de Deus. O mundo não tem nada a nos ensinar sobre o amor de Deus. Absolutamente nada. Nem tampouco aqueles que enfatizam o homem, que são humanistas, que são sinergistas. Estes não têm nada a nos ensinar. Temos que aprender sobre o amor de Deus com o próprio Senhor Jesus. Ele é a expressão máxima do amor de Deus e, portanto, é com ele que devemos aprender, em relação a tudo. Então, observemos o texto de João 3,16, que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é um dos textos da Bíblia mais citados, mais conhecidos e mais distorcidos também. Olhando para esse texto, a maioria dos cristãos hoje entende que esse texto está ensinando, não é, que Deus amou cada indivíduo de maneira indiscriminada, cada indivíduo por igual. Não é? A questão é isso que Jesus está ensinando quando ele fala essas palavras, quando ele falou essas palavras? Isso é muito importante compreender. Tá? Por essas palavras, Jesus ensina que o amor de Deus pelo mundo não é um amor por todos os homens sem exceção. Tá? Mas um amor pelos crentes. Observe bem o texto. Tá? Para complementar, vamos observar 2 versículos adiante. Lemos o verso 16. O verso 17 e o 18 nos deixará claro isso aí. Que ele está demonstrando um amor pelos crentes e não por cada indivíduo. Certo? Por exemplo, versos 17 e 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora observe bem o verso 18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quando Jesus está ensinando sobre o amor de Deus para salvar pessoas, ou como se usa o termo aqui comum, o mundo, ele está deixando muito claro a quem este amor é direcionado. Não é a cada indivíduo, tá? Não é a cada indivíduo. Porque há indivíduos que não creem, que se mantêm rebeldes e que, portanto, o próprio Senhor Jesus chama de condenados. Ou seja, estão em estado de condenação. Tá? O mundo que Deus amou, então, e pelo qual deu seu Filho, é o mundo daqueles identificados pela graça, não é, da fé salvadora, os crentes. Não é como é dito, para que todo o que nele crê não pereça. Né? É o que lemos no verso 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Tá? Não pereça. Então, devemos entender, para não deturparmos o sentido da palavra, porque é o que muitos fazem. Então, não deturpemos, não venhamos distorcer esse todo que do texto, não é, em algo que ele não diz, como se todo o que significasse qualquer um que escolha crer por si só. Uma vez que o texto literalmente se refere a todos os crédulos ou os crentes, esse todo que deve ser visto como se referindo a certas pessoas segundo a sua natureza espiritual, isto é, os crédulos, os crentes. Não é? Ou seja, ele se refere àqueles que creem no seu Filho. Os que creem em Jesus Cristo, o Cristo verdadeiro, bíblico, de acordo com a sua palavra, estes sim são salvos. Cristo morreu por estes, esse é o ponto. Tá?
por aqueles que receberiam tal fé no Filho de Deus. Tá? Então, devemos ter isso em mente sempre quando pensarmos a respeito de João 13:16, e aí como vemos versos 17 e 18 também. Eles constituem o mundo que Deus ama, as ovelhas de Cristo, constituído de judeus e gentios, né? Pensando naquela época. João 10 e verso 16 deixa isso bastante claro também. Observando o próprio texto de João 3,16, né, Antônio? Mais uma vez, destacando isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá? Em João 10 e 16, lemos: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Isso é Jesus dizendo a respeito deste amor salvador, este amor que salva o pecador, não é? É por esse mundo, não é, objeto do seu amor que Deus deu o seu Filho. Ou seja, o mundo que João fala é justamente o mundo, pensando no mundo dos eleitos, daqueles que Deus amou na eternidade. É a estes que o Senhor dirige a sua palavra. É a estes que Cristo vem, não é, e manifesta a graça de Deus, morrendo para salvá-los. É a estes. É um amor que é direcionado. Não é um amor genérico, romântico, né? Que não tem um propósito claro, não tem um objetivo e que de fato não salva. Não é esse tipo de pensamento. Tá? Continuando aqui. Por esses crentes, somente Jesus também ora. Isso é até um detalhe, né? Para você perceber sobre a quem se refere, a quem Deus se refere quando fala sobre o seu amor em salvar. Lembrando, aqueles que são arminianos, católicos romanos, humanistas de modo geral, eles entendem sempre isso como sendo aplicado a cada ser humano, a cada indivíduo, porque para eles, amor pressupõe liberdade e, portanto, se Deus ama, ele tem que amar igualmente a cada indivíduo. O fato de Deus escolher salvar uns e deixar os outros nos seus próprios pecados, não é? Significa para muitos desses aí que Deus não ama de verdade. E eu já expliquei que isso é tão hipócrita porque nem mesmo nós somos assim. Nós temos um direcionamento para o nosso amor. Certo? Inclusive, quando o Senhor nos ordena a amar o nosso próximo como a nós mesmos, ele não está se referindo a termos um pensamento amplo no sentido de que eu devo amar cada indivíduo que eu não conheço, não é? Ou seja, nutrir um sentimento, não é? Por cada indivíduo, sem que haja uma discriminação, sem que haja uma diferença. Isso é impossível, não tem como. Eu vou ter mais afinidade, não é? Mais proximidade e afeição por quem de fato está próximo a mim. Por pessoas da minha família, por pessoas da congregação, por pessoas que eu posso chamar de amigos verdadeiros. Então, fora desse campo que nós temos de relacionamento verdadeiro, a maneira como nós amamos é no sentido de auxílio, de ajudar, de estender a mão. E não tendo afeição, por exemplo. Não é igual. Né? Não é assim. Certo? Então, é bom notar esse princípio. Aqui, vamos aprender também que isso é tão claro em relação ao amor de Deus, direcionado, que Cristo mesmo, ele não orou e ele não intercede por cada indivíduo do mundo. Se Deus tivesse enviado Jesus para morrer por cada indivíduo, ele seria o sacerdote de cada indivíduo do mundo, e essa não é a verdade. Tanto é assim que o próprio Senhor Jesus, não é, afirmou aí em João 17, verso 9 e também o verso 20. O verso 9 diz bem assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Isto é, o capítulo 17 de João, é a oração de Jesus de intercessão. Isso não é bastante claro? O que ele está dizendo aí, orando ao Pai, veja, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Ele faz uma distinção clara. Ele está direcionando o seu amor a pessoas específicas. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ou seja, o texto está ensinando sobre eleição aqui, né? De maneira muito clara. E o verso 20, ele fala: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, olha bem como isso é importante, né? Porque ele fala sobre os discípulos,
mas fala sobre aqueles que ainda no futuro se tornariam discípulos, por meio da palavra. E isso toca em nós, isso chega a nós também, porque nós também somos discípulos por meio da palavra. Nós não vimos a Cristo, nós não andamos com Ele no seu ministério, mas cremos nele e somos seus discípulos por meio da palavra. E é por estes que ele está orando também, né? Então é bem curioso isso. Através dessas palavras, Jesus ora por seus 11 discípulos crentes e também por aqueles que virão a crer. Ele não ora por toda e qualquer pessoa. Ele ora por seu povo, por aqueles que Deus amou. Note que eles foram dados a Cristo. Tanto os discípulos crentes, como aqueles que ainda iriam nascer, né, na verdade, e queriam crer no Senhor por meio da palavra. Eles pertencem a Cristo porque eles foram dados por Deus em seu amor. Então, quando aprendemos sobre o amor de Deus, e pensando em João 3,16, Deus amou o mundo, esse amor de Deus pelo mundo, não é? O próprio Senhor Jesus está ensinando o que isso significa nos textos que nós estamos lendo aqui. Então, é o ensino do próprio Cristo dizendo: este amor é direcionado a pessoas específicas. Então, eu vim para morrer por pessoas que o Pai me deu. É por eles que eu oro, é por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Né? Então, isso mostra muito claramente esse amor de Deus, não é descrito também como eleição aqui, tá? Ou percebido, né, pelo próprio texto aqui, pelo sentido. Eles pertencem a Cristo porque eles foram dados por Deus em seu amor. O amor de Deus por Cristo é o fundamento, a fonte da salvação e da crença deles. Então, é de fato importante compreender como Jesus ensina a respeito do amor de Deus. Tudo aquilo que foge disso aqui não é ensino de Cristo, tá? Não é ensino de Cristo. Quando alguém generaliza o amor de Deus, ele não está ensinando o que Cristo ensinou. É outra coisa. É outro evangelho. A respeito desse amor de Deus, Jesus diz, olha o que Jesus fala mais ainda, no verso 23 de João 17. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Vamos pensar sobre isso aí. Deus ama o seu povo com o mesmo amor que tem por Cristo. É o que Jesus está dizendo nesse texto aí. Tá? Jesus declara ser objeto de um amor eterno. Ou seja, como é dito aqui, o Senhor, ele está dizendo que me tens, né, o Pai, me tens amado a mim. Não é? É um amor eterno, um amor perfeito. Tá? No verso 24 ele vai dizer: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Como no verso anterior, o verso 23, ele está dizendo que Deus nos ama como ama o seu Filho. A ideia aqui é justamente de eternidade, de amor perfeito, amor eterno. Então, assim como Deus amou seu Filho com um amor eterno, Deus amou o seu povo com o mesmo amor eterno. O amor de Deus pelo seu povo não muda. Foi o que lemos em Romanos capítulo 8. Toda aquela segurança que Paulo transmite ali no ensino de Romanos 8 é para falar deste amor perfeito, seguro, que não muda de Deus por nós, por seu povo. Ah? Jesus não diz que Deus vai amá-lo somente no futuro, ainda que esteja se referindo àqueles que ainda não nasceram, mas diz: os amaste, não é? Deus sempre amou seu povo. Esse deve ser um destaque importante. Deus sempre amou seu povo, tá? Sempre. Jesus não está se referindo tão somente aos discípulos, mas, pensando no contexto, não é? Naqueles, ele vai dizer, mais uma vez, no verso 20, deixa eu ver se está aqui, isso. E não rogo somente por estes, os discípulos, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, todos que vieram depois dos apóstolos. Ele está rogando por todos aqueles que ainda iriam crer, né? Nele por meio da palavra. Tá? Aqueles que Deus amou pertencem ao seu povo. São o seu povo. Antes que tivessem mesmo nascido ou tivessem feito bem ou mal, eles foram objeto do seu amor.
Então, inclusive, é importante falar sobre isso. Quando nós aprendemos na Escritura a doutrina da eleição, essa doutrina da eleição é a doutrina do amor de Deus. A doutrina da eleição é a doutrina do amor de Deus. Quando pensamos em que Deus elegeu na eternidade pessoas para a salvação, é o mesmo que dizer que Deus amou pessoas na eternidade para salvá-las. Ele amou em Cristo, ele escolheu em Cristo. E ele enviou Cristo para morrer por estes, que ele amou na eternidade. É um amor direcionado, perfeito. Né? Então, o amor de Deus por seu povo vem da eternidade. Não é um amor causado pelo povo. Isso é um detalhe muito importante. Nós não conquistamos Deus. Nós não constrangemos Deus a nos amar. Ele nos ama incondicionalmente, desde a eternidade. Tá? Então a única base para o seu amor por nós é a sua graça. É a sua bondade. É porque ele quis amar. Então não tem nada em nós que constranja Deus a este amor. Tanto é que o seu amor por nós não é futuro, é agora. E na verdade é desde a eternidade. Se manifesta agora em nossas vidas, mas é desde a eternidade. Antes de criar qualquer coisa, ele nos amou. Tá? Não há qualquer, nessas palavras de Jesus, isso é muito importante também notar aqui, olha, que não há qualquer incerteza na mente de Jesus quanto à vinda deles à fé. Quando ele fala isso, ele está deixando muito claro, de maneira segura, que aqueles que Deus amou chegarão à fé no Filho de Deus. Por isso que antecipadamente ele ora. Veja, olha o que o texto está dizendo. Ele não está dizendo... Vamos lá, vamos ler de maneira errada o texto. Vamos ler como um humanista, como um cineasta lê o texto. Praticamente assim. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles, não é, que no futuro eles vão crer. Então, eu vou orar para que eles creiam. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo de maneira muito clara e segura que ele ora também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Isso é uma certeza que ele dá. Entende? Ou seja, ele sabia muito bem, ele é Deus, e sabia muito bem, tá, que aqueles eleitos pelo Pai chegariam à fé. Então eu rogo antecipadamente por eles. Porque eles vão crer em mim. Isso é certeza. Se Deus amou alguém na eternidade, esse alguém crerá em Jesus Cristo. É impossível não acontecer isso. E nós temos que ser claros e diretos em afirmar essa verdade, porque é o que Jesus está ensinando. É impossível não acontecer isso. Todos aqueles que o Pai amou crerão no seu Filho. Tá? Crerão no seu Filho. A fé deles, então, não pode ser a causa desse amor. A causa do amor, então, de Deus, não é a nossa fé. Tá? Antes, o eterno amor de Deus é a verdadeira causa da nossa fé. Para vocês entenderem a diferença de como pensam os sinergistas, né? E aí eu vou ficar usando agora essa palavra amor e eleição como palavras sinônimas, pensando num sentido de salvação. Né? O sinergista vai dizer bem assim, que no fim Deus nos amou ou nos elegeu para a salvação baseado numa fé prevista. Ele previu a fé. Então, eu gosto sempre de explicar assim, porque é mais fácil de entender. Então, esta é a linha do tempo, Deus na eternidade está fora disso aqui. Então, imagine que este é o ano 1 e este é o ano 2. Pois bem, Deus viu na eternidade que no ano 2 eu creria, e porque ele previu que eu creria no ano 2, então ele me elegeu e predestinou para a salvação, porque ele anteviu, ele previu a minha fé. Logo, qual é a lógica em tudo isso aqui? Qual é o fator determinante para Deus me eleger? O amor e a graça de Deus ou a minha fé? Pensem. Se Deus na eternidade me viu no ano 2, que eu creria nele, ou seja, prevendo isso, então ele me elegeu porque me viu crer, onde está a base fundamental da salvação? O amor de Deus ou a minha fé? Então, nessa dinâmica que eu acabei de falar, a base está no homem, na fé. Na fé enquanto atitude do homem, porque ele previu a minha fé.
Ele me viu crer e, baseado nisso, me escolheu. Só que está totalmente errado. Na verdade, a minha fé é fruto direto deste amor. Eu creio porque ele me amou. Então, a minha fé procede da eleição, procede do amor. A única razão para eu crer em Cristo é porque ele me amou primeiro. Ele me amou na eternidade. Entende? Porque o seu amor é direcionado, é perfeito, é objetivo e alcança o seu objetivo, alcança o seu fim. Ele amou pessoas e tais pessoas crerão em Jesus Cristo. Essa é a segurança dita por Jesus Cristo. Aqui, veja, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Isso é seguro. Ele não está colocando isso como uma possibilidade, mas como uma certeza. Eles vão crer em mim, por meio da palavra. Tá? Este é o ensino aqui, então. Ou seja, o eterno amor de Deus é a verdadeira causa da fé. É por isso que nós não podemos nos gloriar. É por isso que nós não podemos bater no peito e falar: me admirem porque eu tenho uma fé enorme. De jeito nenhum. A causa da minha fé é o amor de Deus por mim. Tá? As pessoas que Deus amou eternamente foram dadas a Cristo. Olha como isso é importante compreender, não é? Sobre o amor de Deus. Ele amou pessoas e deu essas pessoas ao seu Filho Jesus Cristo. Nós já lemos isso aqui nos textos, né? Mas vamos refrescar a memória no verso 24 de João 17. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então, notem bem isso aqui, né? Pai, aqueles que me deste. Deus deu, o Pai deu pessoas para o seu Filho. Essa é a dinâmica para vocês entenderem Deus como aquele que elege e o Filho como aquele que salva aqueles que Deus, o Pai, elegeu. Essa é a dinâmica. Então, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam. Aí nós podemos lembrar, só abrindo parênteses aqui, lembrar de João capítulo 14, né? Quando Jesus começa a falar para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E o Senhor Jesus promete ali que vai preparar lugar para os seus discípulos. Vou preparar-vos lugar. Né? Ou seja, se vocês leem o texto de João 14, vão notar como a promessa de Cristo de que ele prepararia lugar para os seus discípulos e que ele voltaria para buscá-los para ele mesmo, se alinha perfeitamente com o que ele está dizendo aqui também. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Isso aqui é maravilhoso, porque isso mostra esse amor tão maravilhoso, porque Jesus expressa aqui que o seu desejo, não é? A sua oração é para que aqueles que o Pai lhe deu, ou seja, aqueles que o Pai amou na eternidade, os eleitos de Deus, eles estejam com Jesus na glória e vejam toda a sua glória. Como nós não conseguimos ver agora. Nós não vemos agora, mas sua oração e desejo é para que nós vejamos. Ele quer que nós venhamos conhecê-lo de uma forma que nós não conseguimos entender aqui, não conseguimos conhecer aqui. Nós cremos em Cristo pela palavra, como ele também já orou por estes, né? Por nós. Mas nós não sabemos exatamente como ele é. Nós não vemos, não é, a Jesus Cristo agora. As únicas imagens ordenadas por Deus de Cristo são os sacramentos que nós temos acontecendo nos cultos, não é? Ou seja, batismo e Santa Ceia. Essas são as imagens ordenadas pela Escritura sobre Cristo. São representações de Cristo, da sua morte, da sua obra. Mas não vemos Jesus Cristo, não é? Em sua totalidade, o homem glorificado nos céus, assentado no trono. Nós não vemos isso. Sua oração é para que nós um dia vejamos isso. Então, é uma segurança perfeita que ele nos dá. Como o pastor das ovelhas pertencentes a ele, Jesus vai à cruz, redimindo-as por meio de seu próprio sangue, como ele mesmo disse:
em João 10 e verso 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida por cada indivíduo, por todas as pessoas do mundo, não pelas minhas ovelhas. Todo mundo é ovelha de Cristo? Eu acho que isso é muito claro na Escritura Sagrada. Tá percebendo como que Jesus ensina o amor de Deus de uma maneira tão específica, enquanto muitas pessoas ignoram o ensino de Cristo e estabelecem o seu próprio ensino generalizando as palavras do Senhor Jesus? É como se essas pessoas... É como não, é o que eles fazem. Eles pegam a filosofia do homem, o entendimento comum do ser humano, que generaliza o amor e tira o seu propósito, e torna, e quando leem a Escritura, tornam este ensino infiel, porque falam o que Cristo não disse. Ou seja, eles estão dizendo repetidas vezes, ele morreu por cada indivíduo deste mundo. Se ele não morreu por cada indivíduo deste mundo, então não é amor coisa nenhuma. Porque para eles amor tem que ser assim, tem que tocar em todos. Não pode ser algo direcionado, específico para pessoas, que dê segurança às pessoas. E ainda mais, defendem, ele morreu por cada indivíduo, só que agora depende dos indivíduos se tomarão posse deste amor ou não, se permaneceram neste amor ou não. Tudo para exaltar o poder do livre-arbítrio humano, que no fim para eles é um ídolo. Tá? Um maldito ídolo. Agora, entendamos, meus irmãos, que esta obra, como Jesus ensina aí, né? Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O próprio texto de João 10, a partir do verso 27, vai nos ensinar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna. Eu dou a vida por elas, para salvá-las. Eu dou a vida eterna a elas, por minhas ovelhas. Aquelas que podem ouvir a minha voz, aquelas que me seguem, por meio da palavra, né? Obviamente. Então, essa ação de Cristo, pelos que Deus amou, de morrer por eles, é necessária. Foi necessária. Tá? Como pecadores, os crentes não são amáveis em si mesmos. Mais uma vez, é para poder mostrar para os irmãos que nós não causamos a eleição ou o amor de Deus, nem constrangemos Deus a nos amar. Nós não fizemos nada para impulsionar Deus a fazer algo por nós. Porque nós merecemos alguma coisa dele. Porque merecemos compaixão, não. Ou seja, nós não somos amáveis em nós mesmos. Mas, pelo contrário, somos dignos de condenação, todos nós. Jesus veio, então, justamente para redimir um povo, porque esse povo precisava de remissão. Por exemplo, esse é o propósito que o anjo revelou a Maria quando anunciou que Cristo iria nascer. Olha aí, ó. Mateus 1 e 21. E darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele veio claramente com o objetivo de salvar o povo dele, o povo de Deus, o povo a quem Deus amou. Tá? Então, chega assim, para mim pessoalmente, que vivo estudando isso, chega a ser até constrangedor. Como que as pessoas conseguem pegar a Escritura e ignorar todo o ensino de Cristo, substituindo pelo seu próprio raciocínio? Bem, eu não... Como cristãos, temos que ser fiéis à Bíblia. Então, não devemos nos preocupar com o que as pessoas pensam sobre isso. Entende? O homem moderno, o homem caído, ele discorda de Deus, olha só. Mas eu não concordo com Deus. Hã? Você sabe o que isso significa? Você não para pensar, para medir as consequências de suas palavras. Como assim discorda de Deus? Discordar de Deus é incredulidade. Deus não é objeto de debate. As pessoas debatem sobre Deus, mas isso é tolice. Eu não vou gastar saliva debatendo sobre Deus. Eu creio em Deus. Eu não tenho para que ficar debatendo com ninguém. Sinceramente, eu respeito o mundo dos debates e eu sei que em alguma medida são válidos, não é? No que diz respeito a trazer conhecimento de várias áreas da teologia. Ótimo. Mas a fé é um dom do Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo. Ele nos habilita a crer. Então, ficar tentando debater com um incrédulo a respeito de Deus é literalmente perder tempo. É gastar saliva à toa. Chega a ser ridículo até.
né? É como alguém discutindo com um defunto. Não faz sentido. Então, não podemos encontrar em nós mesmos qualquer causa pela qual Deus nos amou. Seu amor é o fundamento. Aquele que nos deu a Cristo. Assim Jesus pode dizer, aí podemos observar João 6:37. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Será que é difícil de entender essas palavras? Todo o que o Pai me dá. Lembra do que nós já lemos no capítulo 17? Não é? Eu rogo por aqueles que o Pai me deu. Todo o que o Pai me dá virá a mim. É mais uma palavra segura. Eles virão a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Olha só. Então Jesus está ensinando de maneira muito clara que mais uma vez, é impossível que aqueles que Deus o Pai deu a seu Filho para salvá-los, não venham até Ele. E Ele está dizendo, estes que virão a mim, porque o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei eles fora. Como Ele disse no capítulo 10 também. Dou a vida eterna às minhas ovelhas, elas nunca perecerão. Nunca perecerão. E mais, no verso 39, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu, eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Essa é a vontade do Pai. Quando amou pessoas na eternidade. E a vontade do Pai que me enviou, ou seja, o João 3,16, porque Deus amou muito de tal maneira que enviou o seu Filho. Ele está explicando aqui, Jesus mesmo está explicando para nós, não é? Qual o objetivo deste envio. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu, eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Jesus não vai perder ninguém. É impossível chegar a essa conclusão, sendo bíblico de verdade. Essa conclusão. Então Jesus morreu por pessoas que no fim serão condenadas. Porque tudo depende do livre-arbítrio humano. Porque tudo depende da força humana, da vontade humana. Não. Ele está ensinando aqui que isso é impossível. Que essa conclusão final da vida, do universo, como nós o conhecemos, não traz consigo essa possibilidade de Jesus ter morrido por alguém que no final não crerá nele. Ele anula completamente essa possibilidade. Quem pensa assim são os arminianos, os católicos romanos, os humanistas de maneira geral. Todos eles pensam desse jeito. Mas Jesus está anulando essa possibilidade. Ele está dizendo, e a vontade do Pai que me enviou é esta. Quando Deus enviou seu Filho, porque amou o mundo, ele tinha uma vontade. Uma vontade, não foi um envio genérico, não. Vai aí, viu? Vou enviar meu filho. E aí, vamos ver no que dá. Não. A vontade dele é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu, eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Aí eu pergunto, Deus enviou o Filho com esta vontade, de que ele não perca nenhum, que ele deu a ele. Aí Jesus vai perder? A vontade de Deus não vai ser feita? Então, raciocinem comigo aqui, irmãos, porque uma pessoa que está dizendo que sim, alguém se perderá, mesmo Cristo tendo morrido por ela, está batendo de frente com Deus. Jesus está dizendo, a vontade do Pai, do meu Pai é esta, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. E eu vou ressuscitá-los no último dia. Aí o ser humano, ele quer anular as palavras de Cristo e dizer, de jeito nenhum, se eu não fizer por onde, eu não vou ser salvo. Então há pessoas que mesmo depois de terem sido salvas por Jesus Cristo, vão se perder. Mas que salvação cebosa é essa? Percebe como eles estão contrariando a própria Escritura Sagrada? Aquilo que o mundo entende como amor não é amor de verdade, irmãos. Não é o amor de Deus de verdade. Este é o amor de Deus. É um amor que não tem possibilidade de falha. Aqueles que Ele amou serão salvos. E não tem como mudar isso. É Ele quem sustenta essa verdade. Não depende de mim, mas dele, da sua graça. Então, como sua propriedade, Jesus busca as suas ovelhas, não apenas enquanto esteve na terra, mas continua a buscar por elas por meio da palavra e espírito, através do Evangelho, como diz
Lucas 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É isso que Jesus faz. Então, cada vez que alguém ouve o Evangelho, eu vou criar essa situação aqui. Então, de repente, chega alguém que vocês convidaram, ou que eu convidei, que convidamos. E a pessoa aparece aqui, vem para um culto, e aí ouve a pregação do Evangelho e aquilo lhe toca profundamente. E depois de tudo, aquela pessoa quer manter contato com quem chamou. Olha, irmão, eu nunca fui de igreja, nunca me importei com isso, mas eu ouvi aquela pregação e aquilo me tocou tanto, sabe? Eu tenho um sentido, meu coração pesar, porque, sim, eu agora tenho tanta consciência de que eu sou um pecador e que eu preciso de salvação. Então, Cristo é o Salvador, foi o que eu ouvi naquela pregação. O que eu devo fazer agora? O que eu devo fazer agora? Foi a pergunta que aquela multidão fez aos apóstolos, no capítulo 2 de Atos. Irmãos, o que devemos fazer agora? Crer no Senhor Jesus. Né? Então, nós vamos dizer a essa pessoa o que fazer. Mas essa pessoa, ela vai se chegar de verdade. Por quê? Porque nós constrangemos a pessoa? Não. Porque nós atraímos a pessoa? Não. Porque o próprio Cristo, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. É o que ele faz. Manifestando o seu amor. Não é? Sua propriedade. Ele vai, não é? E ele conquista e ele traz para si aqueles que lhe pertencem. Por elas, de acordo com a vontade de Deus, ele dá a vida eterna. Não é? João 17, verso 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. A quem Cristo dará a vida eterna? Aqueles que o Pai lhe deu. É o que ele está dizendo aí, ó. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Já lemos que ele roga por aqueles que o Pai lhe deu. Né? E aqui estamos lendo mais uma vez que ele dá a vida eterna, não é, a todos quanto lhe deste. Isso é importante para nós, para que nós venhamos ler João 3,16, não com essa ótica humanista, que não é fiel de jeito nenhum, mas é herética. Temos que ler como Cristo ensina a ler. Se entende João, capítulo 2, verso 16, com todo o livro de João, com toda a Escritura Sagrada. Né? É assim. Em conformidade com esse amor de Deus, ele conhece o seu povo por nome, e este, conhecendo e escutando a sua voz, crê e é salvo. Seu povo jamais perecerá. Jesus disse, podemos lembrar do texto que eu já citei, João 10, 27 a 29, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Notem bem as consequências. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele fala isso naquele contexto onde os fariseus e líderes ali estavam questionando ele, não acreditando nas suas palavras, não aceitando suas palavras. Ele está dizendo, veja, vocês não ouvem porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas são diferentes. Elas ouvem a minha voz. E eu conheço as minhas ovelhas. Eu não vim aqui à toa. É o que ele está dizendo. Eu não vim aqui à toa para tentar convencer pessoas a, quem sabe, me seguirem. Não. De jeito nenhum. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço cada uma dessas ovelhas. Eu sei quem elas são. Eu não vim operar uma obra à toa. Não, eu tenho um objetivo claro e eu conheço as ovelhas. E elas me seguem. Há uma consequência direta aí. Elas me seguem. Elas seguem por quê? Porque creem em Jesus Cristo. Né? E fala, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. E no verso 30 ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Um só Deus, né? Ou seja, eu e o Pai somos... Ou seja, não há segurança na salvação, então, baseado nisso aqui? Quando Jesus está dizendo que conhece suas ovelhas, que elas seguem, ouvem a sua voz, que ele dá a vida eterna, que ninguém pode tomar da mão do Pai, porque o Pai foi quem deu essas ovelhas a Cristo. E que eu e o Pai somos um? Não é? Outros persistem, meus irmãos, em seu pecado e descrença, obstinados, porque não são objeto do amor de Deus,
segue-se disto que eles não foram levados a crer, tal como Jesus disse. Verso 26, o mesmo texto aí, né? Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. A insistência, por exemplo, de pessoas em rejeitar a Cristo, como aqueles líderes em Israel, né? De jeito nenhum eu aceito as palavras deste homem. Rejeito as palavras de Cristo. Não o aceito como Cristo. O rejeito como Cristo. Ele não é Deus para mim. Eu não o sirvo. Eu rejeito sua igreja. Toda essa resistência, essa rejeição, não é? São sinais no próprio ser humano, nas pessoas, de que elas de fato não pertencem a Cristo. De que elas não são ovelhas de Cristo. Não é? Eu não estou dizendo que a vida inteira as pessoas elas vão sempre aceitar. Não. Né? Essa questão, pensem aí na graça irresistível. A graça irresistível apenas significa que a graça de Deus é insuperável. Né? Ela é insuperável. E que, portanto, em muitos momentos de nossa vida, antes de conhecermos ao Senhor, nós existimos. Eu posso lembrar, minha mãe está aqui para testemunhar também, ela pode lembrar muito bem de quantas vezes, quando eu era criança, adolescente, ela tentou me levar para a igreja. Fomos criados, meus irmãos e eu indo para a igreja católica romana, para as missas, fazendo tudo isso aí. Fazendo primeira comunhão, crisma, catequese, tudo direitinho. E depois ela tentava nos levar para visitar igrejas evangélicas. Mas ela pode lembrar muito bem de como eu muitas vezes ficava zombando. Então durante muito tempo eu rejeitei. Eu ri. Eu já estive do lado de lá, zombando dos cristãos, rindo dos cristãos, tirando onda mesmo, imitando até, com palhaçada. Né? Então, durante um bom tempo a pessoa resiste sim. Mas no tempo determinado por Deus, quando Ele quer chamar, Ele chama e o pecador não resiste. É o que acontece. Então, a resistência, ela pode ser durante um momento da vida da pessoa. Se Deus amou aquela pessoa na eternidade, Ele vai chamar essa pessoa e essa pessoa virá. Isso é inevitável. Agora, se a pessoa se mantiver rebelde sempre, constantemente rebelde, ela nunca se dobra a Cristo. Ela envelhece e ela morre assim. Está marcado ali, está demonstrado na vida dela de que ela não ouve, não recebe, não aceita de jeito nenhum, porque ela não é de Cristo. Ela não é uma ovelha de Cristo. Por isso ela não ouve a sua voz e não o segue. Tá? Este é o ensino do Senhor Jesus. Ou seja, aqueles que são alvo do amor de Deus virão a Cristo. Infalivelmente. Aqueles que não são, não virão. É um amor direcionado. Tá? Direcionado. A linguagem de Jesus é muito importante. Ele estava se referindo particularmente aos falsos mestres do seu povo daqueles dias. Eles não creram porque não eram das suas ovelhas. Deus não os fez crer. Eles nasceram em descrença como pecadores caídos e permaneceram na descrença debaixo do julgamento de Deus. Eles pertenciam àquele outro mundo, o mundo que perece e não o mundo que Deus amou. Então, esta é a razão que o próprio Jesus ensina a respeito da incredulidade. Qual é a causa da incredulidade? O próprio ser humano. Qual é a causa da salvação? O amor de Deus, a graça de Deus. Não é? Então Jesus disse a respeito deles, não é? Ainda insistindo nessa questão da dureza do coração. Por que disso? Ele vai dizer em João 8, 43 e 44. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Lembra, capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eis aqui não. Porque não podeis ouvir a minha palavra. Ele faz uma pergunta retórica e ele dá a resposta também. Então, por que não entendeis a minha linguagem? Por que eu falo, prego e vocês não aceitam o que eu estou dizendo? Vocês não creem nas minhas palavras? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Olha como ele fala. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Vocês não creem em mim, vocês rejeitam o que eu estou dizendo, porque vocês têm como pai o diabo e não a Deus. Vocês querem satisfazer a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Quem ama a Deus e quer fazer a vontade de Deus, vai a seu Filho Jesus Cristo. Quem rejeita o Filho de Deus, está fazendo a vontade do diabo. Então não tem neutralidade aqui.
Quem não quer Cristo, quer o diabo. Essa é a realidade. Faz a vontade do diabo. Ele continua no verso 44. Ele, sobre o diabo, né? Ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. É interessante, né? Como ele fala que a mentira é a essência do diabo. Quem é mentiroso é filho de quem, meus irmãos? Se a essência a mentira é a essência do diabo. Quando Jesus fala aqui, né? Quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio, do que é sua essência. Então, quem é mentiroso é filho do diabo, não é filho de Deus. Né? São as palavras de Cristo aqui. A descendência espiritual do diabo, não é? Estes aí, eles não são de Deus. Eles não eram de Deus ali. Tal como Jesus continua em sua exposição, no verso 47, por exemplo, ele fala: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Isso não é tão claro. Ele está dizendo isso. Olha, quem é de Deus, usando as outras palavras dos outros textos, aqueles que o Pai deu a Cristo, aqueles que o Pai lhe deu. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Ou seja, são as suas ovelhas, que ouvem a sua voz. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Ah, mas eu insisto, eu digo, eu falo, eu repito, e a pessoa não quer. Uma pessoa, ela não escuta as palavras de Cristo porque ela não é de Deus. Pessoas de Deus ouvem a Cristo, seguem a Cristo. Pessoas que não são de Deus vão sempre rejeitar o Senhor Jesus. Sempre. Por mais que se digam religiosas, eu tenho uma fé muito grande, eu não quero saber de vida cristã, não quero saber de igreja. Não é de Deus. A pessoa está se iludindo. Tipo, vai chegar com essa mentalidade de que eu sou um crente freestyle, eu vivo por mim, eu me basto, eu não congrego, eu busco a Deus sozinho em casa. Vai nessa onda. No dia do juízo final, quando todos estiverem diante do Senhor Deus, eu quero ver quais serão as desculpas dessas pessoas. Quando o Senhor fundou a sua igreja e aquele indivíduo se achou melhor do que ela, dizendo: eu não preciso da igreja. Eu posso buscar Deus sozinho. Impossível. Aqueles que creem em Cristo fazem parte do seu corpo e congregam. O amor de Deus, pelo poder da sua graça em Cristo, congregam na igreja fiel, na igreja de Cristo, tá? Não é congregar em qualquer, né, buraco que aparece por aí, não. Né? Porque vamos brincar com essas coisas também, não. Tá? O amor de Deus, pelo poder de sua graça em Cristo e pelo seu Espírito Santo, gera filhos espirituais, nascidos de Deus. Deus lhes concede a fé salvadora. Por meio das suas palavras, Jesus ensina que o amor de Deus é um amor eterno, soberano por pessoas específicas, um amor particular. Inclusive, os 5 pontos, né, da doutrina da salvação. Depravação total, eleição incondicional. Qual é a terceira? Alguém sabe? Alguém lembra? Expiação limitada, que pode ser expiação definida ou particular. Mesma coisa. Particular. Ele morreu particularmente por pessoas específicas, né? Particulares. Deus entregou essas pessoas específicas a Cristo como suas ovelhas e por elas somente ele morreu. Ele a chama infalivelmente à fé nele e lhes concede a vida eterna. Jesus disse, João 6:37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma lançarei fora. Pensei que tinha cheio de fumaça ali. O amor de Deus é um amor soberano, onipotente, que envia o evangelho àqueles que ele amou na eternidade. Ele os salva através desse amor. Esse amor não pode falhar, é imutável. Vamos seguir, então, essa lógica, não é? Para lembrar aqui para os irmãos. Da Tulip. O resumo da doutrina bíblica, não é? Da salvação, que apelidaram de 5 pontos do calvinismo, 5 pontos. Mas é a doutrina bíblica da salvação, que vai falar sobre a depravação total. Alguém dos jovens lembra o que significa depravação total? Alguém quer dizer o que significa depravação total?
Não tem coragem de falar em alto e bom som. Depravação total. Depravação total. Ouçam, depravação total. Hã? Refere-se à queda? Sim, a queda. Não, é uma coisa rápida. Eu posso resumir isso assim. O que é depravação total? É o ensino de que o homem, quando caiu, morreu espiritualmente. E é totalmente incapaz de entender, de crer e de ir a Deus. É isso. Depravação total. Ninguém consegue se salvar. Essa é a realidade. Como consequência, para a salvação, a eleição para a salvação ela é incondicional. Acho que o termo já é muito claro, né? Uma eleição incondicional é uma eleição que não tem condições prévias para serem preenchidas pelo homem. Deus elegeu por sua graça, incondicionalmente, né? A expiação limitada, expiação definida, particular. Cristo veio morrer, então, pelos eleitos de Deus, aqueles que ele amou incondicionalmente na eternidade. E graça irresistível, falamos muito sobre ela na aula de hoje. Eu não usei o nome tanto, mas falamos sobre ela. Graça irresistível. O que é isso na prática? Graça irresistível. Mas nós podemos compreendê-lo de uma maneira bem objetiva na prática. Eu até dei um exemplo meu. Quando falamos de graça irresistível, significa o quê? Que em momento nenhum, de forma nenhuma, resistimos de alguma maneira? Assim que eu ouvi pela primeira vez o Evangelho, eu já vou crer em Jesus Cristo? Não. Eu até dei o exemplo meu. Eu cresci indo para a igreja, ainda que fossem igrejas tortas, mas alguma porção do Evangelho era lido. E isso é o suficiente, né? Se o Evangelho é lido, é pregado, é ensinado, acabou. É o que Deus vai usar para chamar os seus. No entanto, ouvindo isso, né? Desde cedo sabendo o que é o credo, né? Depois indo, visitando igrejas evangélicas, ouvindo pregação e pessoas fazendo apelo. E eu lembro de uma vez que eu fui para uma igreja pentecostal, não lembro o bairro. Era Parque Fernando, o Parque Fernando ainda, mas era bem afastado. Lá em São Paulo. E até tinha uma parte de cima, galeria na igreja que era grande, né? Uma igreja bem pentecostal, bem aquela coisa todinha, pregador bem inflamado, gritava e berrava, quase que as amígdalas pulavam para fora da boca. E na hora do apelo final, eu ali sem entender nada, e um jovem do meu lado também, segurando no meu braço, vamos, porque ele estava chamando, quem quer aceitar Jesus, aleluia. E aí, vamos. Aí eu, não, hoje não. Aí ele, amanhã pode ser tarde, vamos, aceite Jesus, vá ali à frente. Aí, mas por que eu tenho que ir lá? Ele não me ouve daqui, não? Tem que ir à frente, né? Ou seja, e eu dizendo, não, amanhã pode ser tarde. E por mais que ele falasse isso, eu não ficava com medo, não temia. Porque eu não estava entendendo nada, na verdade, né? Mas eu estava resistindo. Eu não achava que era necessário. No entanto, quando eu não esperava, nem tinha me programado, esta graça se manifestou na minha vida e ponto. Estou aqui. Não tem como resistir quando Deus chama de verdade. Não dá, né? A graça, então, ela é insuperável e ela supera a nossa depravação total. Nós somos depravados, mas a graça supera isso, né? Supera. E, por fim, a perseverança dos santos, né? Que quer dizer o quê? Perseverança dos santos. Que nós somos bons e fortes e nós somos realmente guerreiros da fé e por nossa virtude nós perseveramos. Né? Na verdade, quem pensa assim pode entender que essa doutrina está dizendo que cada um persevere com a sua própria força, né? Na verdade, irmãos, a perseverança dos santos é o ensinamento, é o ensino de que Deus preserva os seus santos. Deus preserva o seu povo. E porque Deus preserva, na sua graça, eles perseveram. Ou seja, nós perseverarmos na fé em Cristo nada mais é do que fruto ou consequência direta da preservação de Deus sobre nós. Ele está nos preservando.
e por isso perseveramos, né? Então, isso mostra este amor, essa graça. Então, quero concluir, só finalizando com esses pontos aí, perguntas. Você crê no verdadeiro Cristo? Porque tudo que eu falei ali, que eu li para os irmãos e expliquei, refere-se ao amor de Deus ensinado por Cristo. Cristo nos revela o amor de Deus, ele nos ensina o amor de Deus. Então você crê no verdadeiro Cristo? Porque se há um ensino de amor de Deus que não seja aquele que Cristo ensinou, que ele deu, não é Cristo. Não é o ensino de Cristo de verdade. Opa! Então é uma pergunta importante. Pergunta 2. Você crê no perfeito amor de Deus em Cristo? Aqueles que estão dizendo que este amor não salva de fato, mas que é apenas uma possibilidade, não creem no amor de Deus segundo Cristo, mas segundo o seu próprio raciocínio, o que acha, o que sente. Né? Ou seja, não crê de verdade no Filho de Deus. E 3, ou você crê num Jesus fraco, num amor impotente que não pode salvar. Esta, infelizmente, é a desgraça que vemos na humanidade. As pessoas, elas não confiam no amor de Cristo. O amor é um amor fraco. É um amor que não pode salvar de verdade. Não pode. Porque tudo tem que estar na mão do ser humano. O ser humano tem a caneta do destino e eles determinam, né? Determinam a sua eternidade. Isso é ridículo. Tá? Ridículo. E 4, cuidado. O falso Cristo é pregado no mundo, é louvado por muitas denominações, mas ele não pode salvar. O Cristo, Filho de Deus, salva. O Cristo que as pessoas inventaram, não. Tá? Então, o verdadeiro Cristo nos apresenta o amor de Deus assim. E aí Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o amor de Deus. Amor perfeito, seguro, imutável. Amém? Vamos orar. Se você gostou desse vídeo, então aproveita e se inscreve no canal. Aproveita também e já deixa o seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal. E deixa o seu feedback, faz um comentário aí, tá bom? Isso é muito importante, porque mostra engajamento aqui no canal também. E é claro, compartilha o link desse vídeo com todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, ajuda o canal aí. E se você quiser cooperar, né, para que o canal avance em termos de literatura, então está aqui o Pix. Fique à vontade. Aproveita e assista mais um vídeo.